Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos aí resolver a semana 2 de Cálculo Numérico da Univesp, ok? Que é a turma de 2020. O pessoal da matemática aí está fazendo no ano de 2022. São 7 questões que eu vou resolver nesse vídeo, que eu acabei levantando aí, que caiu em pelo menos uma atividade avaliativa. Não sei se são todas as questões, se tiver alguma questão aí que eu não tiver resolvido das atividades avaliativas, me enviem, tá? Mas eu levantei 7, mas não são as 7 que vai cair para todo mundo, né? São 6 questões aí que podem cair de cálculo numérico, tá? Então vamos lá, resolução da das atividades avaliativas da semana 2 de cálculo numérico. 7 questões nesse vídeo. Vamos começar com a primeira questão. Segue um problema. Há 3 tipos de milhos, dos quais 3 feixes do primeiro, 2 do segundo, 1 do terceiro somam 44 medidas. 2 do primeiro, 3 do segundo, 1 do terceiro somam 33 medidas. E finalmente 1 do primeiro, 2 do segundo, 3 do terceiro somam 21 medidas. Com essas informações podemos montar um sistema com 3 equações lineares. Quais são elas? Por que a gente dá para montar uma equação, um sistema com 3 equações lineares? Porque é o seguinte, eu tenho algumas variáveis, ok? Algumas incógnitas, na verdade, né? Desculpa. Eu tenho 3 incógnitas. Por quê? O que eu não sei? Ó, eu sei que qual que é o tamanho do primeiro milho, do segundo e do terceiro. Então é o seguinte, o x, eu vou chamar de x, qual que é o tamanho ali do primeiro milho, tá? Do primeiro milho. De y, vou chamar do segundo milho. E o z vai ser do terceiro milho. Aí olha o que ele fala. Se a gente pegar 3 do primeiro, ou seja, 3x, mais 2 do segundo, ou seja, 2y, mais 1 do terceiro, ou seja, só z, né? Quando é 1, não preciso colocar 1. Vai dar 44. Vai dar 44. Eu não preciso colocar 1 porque 1 é o elemento neutro multiplicativo, né? 1 vezes qualquer coisa é aquela coisa, não muda nada, né? Então na multiplicação não preciso colocar 1. Então olha só, eu tenho aqui uma equação, tudo bem? Ó, 3 do primeiro mais 2 do segundo mais 1 do terceiro soma 44. Aí ele fala de novo, ó, 2 do primeiro, agora se eu pegar 2 do primeiro, ou seja, 2x, 3 do segundo, ou seja, 3y, e 1 do terceiro vai dar 33 medidas. E se eu pegar 1 do primeiro, ou seja, só o x, 2 do segundo, 2y, e 3 do terceiro vai dar 21 medidas. Olha aí, eu tenho um sisteminha de equações lineares do primeiro grau, né? 3 equações e 3 incógnitas. E aí a resposta é só você ver qual que bateu, né? Que é a C. Ó, 3x mais 2y mais z igual a 44. 2x mais 3y mais z igual a 33. X mais 2y mais 3z igual a 21. Então a resposta certa é a C. Ok? Não tem nenhuma resposta igual? Não, né? Tudo bem. Ok? Primeira questão resolvida. Vamos aí para a segunda questão. Imaginemos uma máquina hipotética de calcular que representa os números na base 10. E em sua memória, uma posição, sua memória, ela tem uma posição para o sinal, então ela vai ter uma posição aqui para o sinal, que é positivo ou negativo, 2 posições para a mantissa, 2 posições aqui para a mantissa. Lembrando que depois do sinal tem uma vírgula que ele não vai guardar na memória, né? Mas aí depois tem a vírgula e depois vem a mantissa. E uma posição para o expoente, né? A gente tem lá o 10 elevado a alguma coisa, que aqui vai ser o expoente. Aí ele falou que é uma posição, e nessa posição só pode ser menos 1, 0 e 1, tá? Não pode ser nenhum outro valor aqui, pelo que ele foi dado no exercício. Como ficaria, portanto, a representação do número menos 245? Vamos colocar aqui, ó, menos 245, o sinal. Quem que seria? O menos. Aí a gente teria o vírgula, que não está na memória. 2 dígitos para mantissa. A gente ia pegar só os 2 primeiros, né? Porque ó, o primeiro número depois da vírgula é o 2 e depois o 4. Não teria um espaço para guardar o 5. E aí depois a gente teria o expoente. Esse 10, ó, a vírgula não guarda na memória e esse 10 elevado também não guarda na memória, tá? Na memória ia estar o seguinte, ó.
Na memória está o seguinte. Menos 2, 4 e aqui o expoente. Tá? Isso é o que está na memória. Isso daqui é nossa teoria, que a gente sabe que aqui tem um vírgula, que tem um 10 elevado a isso. Tá? Agora vamos ver o expoente. É o seguinte. Se a vírgula está aqui, olha esse número aqui. Ó. A vírgula está aqui na frente do 2. Tá? Para a gente ir na realidade, o que o número significa, porque o número é 245. Se a vírgula está aqui, a vírgula tem que andar quantas casas para ficar o número certinho? Tem que andar 3 casas, né? Porque anda 1, 2, 3, para chegar aqui no final do 5, tudo bem? Olha só, número 200 menos 245, eu posso escrever isso daqui, ó, menos 245,0? Então a vírgula tem que estar aqui. Só que lá, na nossa representação, a vírgula fica sempre na frente do primeiro número de frente de 0. Então, para ele chegar lá na casa certa dele, do número, ele tem que andar 3 casas. Então, aqui teria que ser 10 elevado a 3. Só que o meu expoente não pode ser 3. Tem que ser menos 1, 0 e 1. Desses 3 aqui, qual que chega mais perto do 3? É o 1. Então, ele vai colocar 1. Poderia, dependendo da máquina, dar um erro falando que deu um overflow, porque falou que é um número maior do que ele pode representar, então seria um infinito, entre aspas, para a máquina? Poderia, tá? Mas se ele for representar, como aqui é 3, o número que chega mais perto do 3 seria 1. Então assim ficaria, ó. Aí aqui ficaria 1, ó. Tá? Então lá na máquina ficaria só 4 informações guardadas, tá? O vírgula e o vezes 10 elevado não estaria. Mas tudo bem, então olha só como que ficou esse número. Menos, né, 0,24 vezes 10 elevado a 1. Ficou desse jeito. Mas esse número aqui vai ser o quê? Como é 10 elevado a 1, a vírgula vai andar só uma casa. Então, tá aqui, anda uma casa, vai ficar na frente do 2. Vai ficar menos 2,4. Então, menos 0,24 vezes 10 elevado a 1 é a mesma coisa que o menos 2,4. Então, esse número, menos 245, caso não dê erro, que deu overflow, o número que ele vai representar vai ser o menos 2,4. Então, a resposta desse exercício é aqui, ó, menos 2,4. Então, teve um erro aí na representação do número. Vamos ver um outro exemplo para a gente ver se fica mais claro entender isso, tá? Ó, terceira questão. Imaginemos uma máquina hipotética de calcular que representa um número na base 10. Em sua memória, uma posição para o sinal. Então, ó, uma para o sinal. Aí tem a vírgula que não vai ser guardada na memória, lembrando. 3 posições para os dígitos, né, para a mantissa. Então, a gente vai ter 3 para a mantissa. Ele falou que é na base 10, né? Então vai ter 1 vezes 10 elevado aqui teórico, não na memória do computador, né? E uma posição para o expoente, tá? Aí ele quer guardar lá o 122,86. Aí é o seguinte, o sinal é positivo, né? Então vai ser mais. Aí ele vai guardar aqui a mantissa. Qual que é a mantissa? Qual que é o primeiro número diferente de 0? É 1. Então ele vai lá guardar 1, na outra memória o 2, na outra memória o 2. Aí ele não tem mais memória para guardar esses dígitos, tá? Agora ele vai guardar o expoente. Vamos ver que expoente que tem que aparecer aqui. Olha só. A vírgula está entre o 2 e o 8 na realidade, tá? Mas aqui se você ver como ele representa, ele coloca sempre a vírgula aqui na frente do primeiro número diferente de 0. Então, a vírgula tem que andar quantas casas? 1, 2, 3 casas. Então, aqui o certo seria um 3. Mas olha só, o meu expoente não pode ser 3. Pode ser menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Qual chega mais perto dos 3 desses outros aqui? É o 2, que é o maior deles, né? Que é o 2, tá? De novo, poderia dar um overflow, falou que deu infinito e dar um erro? Poderia, tá? Mas se ele representar, ele vai pegar o maior número que ele consegue. Já que o 3 é maior que o maior expoente que ele pode representar, ele vai colocar o 2 ali, tá? Então, olha só, que número que está aqui? O mais 0,122 vezes 10 ao quadrado. Como é 10 ao quadrado, a vírgula vai andar 2 casas. 1, 2, então vai ficar mais 12,2. Esse é o número que ele representaria. Ó, já teve, de novo, um erro aí na representação, né? Então, vai ser o que? O A. Mais 12,2, ok? Vamos aí, então, para a quarta questão. Olha só. Sistemas lineares podem ser resolvidos a partir do método da substituição ou pelo método de Cramer. Então, ele falou aí sobre possíveis métodos para resolver sistemas lineares.
Dá para resolver pelo método da substituição? Dá. Dá para resolver pelo método de Cramer? Dá. Com o respaldo da regra de Sarros. Porém, existe um método capaz de resolver equações lineares quando existe solução para elas. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o nome atribuído à metodologia aludida. Métodos mínimos quadrados, matrizes, escalonamentos, equações de segundo grau e fracionamento. Qual desses é um método para resolver uma equação, né? Um sistema de equações lineares? É o método do escalonamento, né? Ok? Então, o método de escalonamento, nesse caso é C aqui, é o método, é um método aí para resolver sistemas lineares. Vamos aí para a quinta questão, isso, quinta questão. Baseando-se numa máquina hipotética de calcular que representa os números na base 10 em sua memória, uma posição para o sinal, ó. Então, a gente vai ter uma para o sinal, a gente vai ter a vírgula, né, que não vai estar... Lembrando de novo, não vai estar guardado na memória. Três posições para mantissa. E uma posição para o expoente. 10 elevado, uma posição para o expoente. O expoente pode ser menos 2, menos 1, 0, 1 ou 2. A representação do número 125,91 seria 12,5. Será que é verdade? Vamos lá ver. O sinal seria mais, aí vai ter a vírgula, seria 1, 2, 5, não teria o 9 e 1, porque não caberia, vezes 10 elevado a... é o seguinte, a vírgula está aqui, ok? Entre o 5 e o 9. Como lá na representação a gente coloca sempre na frente do primeiro número de frente de 0, na frente do 1, a gente tem que ver no expoente que vai compensar para voltar lá para a posição original essa vírgula. Essa vírgula teria que andar 3 casas para voltar para a posição original, mas não tem o 3, então o máximo seria o 2. Então o número seria o mais 0,125 vezes 10 ao quadrado. Como é 10 ao quadrado, a vírgula vai andar 2 casas, né? 1, 2. Então ficaria mais 12,5. Beleza, bateu. O número 125,91 nessa máquina seria representado por 2,5. Só que olha o que ele quer. Isso daqui ele já tinha dado como informação, é só conferir. Olha o que ele quer. Tendo em mãos esse resultado, assinale a alternativa que representa o erro absoluto e o erro relativo, tá? Porque o erro absoluto é uma coisa que não mostra de fato o quanto que a pessoa errou na realidade. Porque olha só, vamos pensar o seguinte, no erro absoluto e no erro relativo. Eu dou esse exemplo quando eu dou aula em sala de aula, para falar do erro absoluto e erro relativo. Imagina uma sala de aula com 6 alunos, ok? Uma sala de aula com 6 alunos. Aí eu falo, tem 3 alunos nessa sala. Eu errei por quantos? Por 3, tudo bem? Tem 6 alunos, eu contei 3. Eu errei o quê? Por 3 alunos, tudo bem? Agora imagine um estádio de futebol lotado, ok? Com 60.295 torcedores. Aí eu olho aquele estádio e falei assim, olha, eu acho que nesse estádio tem 60.292 torcedores. Olha só, eu olhei para uma sala de aula com 6 alunos. Eu falei, eu acho que nessa sala tem 3 alunos. Qual que foi o meu erro absoluto? 3. Eu olhei no estádio de futebol sem contar e eu falei, nossa, eu acho que tem 60.292 e tinha 60.295. Eu errei por 3 também. Ok? Não foi erro dos... Aqui eu não errei por 3, aqui eu não errei por 3. O erro foi igual? Pensa. Foi o mesmo erro? Errei por 3 aqui, por 3 aqui. No erro absoluto foi igual, mas não faz sentido nenhum falar que foi o mesmo erro. A pessoa que falou 60.292 teve uma precisão muito melhor do que a pessoa que errou por 3 em 6. Tá? Porque 3 em 6 foi um erro de 50%, pensando no erro relativo. Agora 3
Erro de 3 em 60.295. 3 dividido por 60.295. Foi um erro ínfimo, ok? Então, por isso que o erro relativo é o erro que a gente deve considerar na maioria dos casos. Porque o erro absoluto não mostra ali a eficácia daquele meu chute, né, daquele meu erro, no total, no quanto que tem. Errar 3 numa sala de 6 é um erro muito mais grave do que errar 3 no estádio com 60.295. Tudo bem? Então, essa aí seria a diferença do erro absoluto e do erro relativo. Agora, vamos calcular, então, qual que é, dadas as informações sobre o erro absoluto e o erro relativo, vamos calcular, então, qual foi o erro absoluto. Como que eu faço? Eu pego lá o número, 125,91, que é o número real, e vou subtrair qual que é o número representado, 12,5. E aí eu vou ter o meu erro absoluto, que é a diferença. A diferença é a subtração. Então vamos lá, 1 tira 0 é 1, 9 tira 5 é 4, 5 tira 2 é 3, 2 tira 1 é 1 e o 1 não tem que tirar, desce. Esse é o meu erro absoluto. Aí no erro relativo, eu vou pegar o meu erro absoluto, que é 113,41, esse é o erro absoluto, e vou dividir pelo valor real, que é o 125,91, dividido por 125, desculpa, e 91. Lá no meu exemplo do estádio, qual que seria o erro relativo? Pegar o erro que é 3, no estádio da sala de aula. Pegar o erro absoluto que é 3, dividir por 6, que é 50%, no caso que é 0,5, que no caso da sala, eu errei 50%, né? Ou 3 dividido por 60.295, que seria o erro relativo no caso do estádio, tá? Então, aqui no nosso exemplo é 113,41, que é o nosso erro absoluto, dividido pelo valor real, que é 125,91, que vai dar, olha só, 0,9007222, tá? Mas no caso que, se você perceber, ele está arredondando na segunda casa decimal. Então, vai ser 0,90, né? Depois do 0 é 0, então fica 0 mesmo. Esse daqui seria o erro relativo, né? O erro relativo. Então, olha só, erro absoluto 113,41, aqui, ó, e erro relativo 0,9. Essa é a resposta, ok? Vamos agora para a sexta questão, falta duas. Sexta questão. Sabemos que o modelo é linear quando pode ser representado por uma função linear, uma função afim, uma função do primeiro grau, né? Ou seja, f de x igual a x mais b. Essa função do primeiro grau é o que me diz se o modelo é linear. Aí o que a gente tem? Ó, a gente tem isso aqui, ó. Vou chamar aqui, ó, o f de x de y, tá? Então, f de x vai ser meu y, que vai ser a x mais b, né? Então, a gente tem o seguinte, ó, a x mais b. O meu x é minha variável independente. E o y é minha variável dependente. Por que eles são variáveis? Porque é o seguinte, para cada modelo linear, para cada função do primeiro grau, eu tenho um a e um b fixo, tá? Eu dei uma função do primeiro grau, eu tenho um a e um b fixo, tudo bem? O que vai variar? O x e o y, mas o x varia de forma independente. E o y varia de forma dependente do x. Eu escolho um x, faço uma conta e acho um y. Então, o y depende do valor que eu escolhi para x, que é independente. Tudo bem? Por isso que o x é variável independente e o meu y é uma variável dependente. Nossa, escrevi tudo errado. Dependente. Tá? E o a e o b são meus parâmetros, né? No caso, numa função do primeiro grau, o a seria o coeficiente angular e o b o coeficiente linear. O que tem a resposta certa é o e. Vamos ver, ó, x é a variável independente, verdade, o a e o b são parâmetros. Essa daqui é a resposta correta, né? Olha aqui, b é a variável independente? Não, b nem é variável, né? X é o parâmetro e a e b são variáveis independentes? Não, o a é variável independente, não, o a não é nem variável. O x é o parâmetro e o b é variável independente, né? O b nem é variável. Tudo bem? Então, variáveis são o x e o y. Um é independente, o y
é o dependente que depende do valor que eu escolhi para x, tá? Vamos então para a última questão. Eu já coloquei aqui até a resposta que está lá no slide da professora, né? Ó, existe muita história por trás do cálculo numérico quando exploramos os acontecimentos históricos. Entendemos que até mesmo antes de Cristo já se notava que os povos utilizavam a matemática para entender alguns fenômenos, né? Tendo visto os estudos abordados, é correto afirmar, olha só, há 2000 a.C., os babilônios sabiam resolver sistemas simples com duas equações lineares, né? Olha só, a cópia lá exatamente como está no slide da professora, né? 2000 a.C., os babilônios sabiam resolver sistemas simples com duas equações lineares. Então aqui a gente tem a resposta correta aqui. Bem, que aqui ele fala que os babilônios não tinham ideia de como resolver com duas, né? Na verdade, como a gente viu na aula, eles sabiam resolver com duas, né? Aqui os babilônios sabiam resolver com quatro, não, é duas que a gente viu. Os egípcios sabiam resolver, na verdade, como a gente viu, ó, o slide é os babilônios, né? E aqui os romanos. Tudo bem? Então resolvemos aí essas 7 questões da semana 2 de cálculo numérico. E eu quero desejar novamente bons estudos a todos e até o próximo vídeo.